Muito bem, estamos recebendo aqui no Complexo Quimbango do Golfo uma pessoa muito ilustre e fiz uma cábula aqui, eu vou estar lendo aqui o currículo dele, que eu tenho certeza que ele foi econômico aqui, tem mais coisa. Ele se chama Carlos Eduardo Dias Machado, tem um outro nome aqui que eu não vou pronunciar para não errar. Ele é ativista do movimento negro desde 1988, licenciado, mestre em História e doutorando pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, né? Isso. Ex-bolsista de bolsa de pós-graduação da Ford Foundation, Estados Unidos, e é professor de História da Secretaria Municipal de Educação. Autor dos livros Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendentes. E já esgotado praticamente pela DBA Editora, 2017, e também Wakanda para Sempre, Tradições Africanas Milenares Decifradas para Entender o Filme Pantera Negra, para Amazon 2019. Ainda é colunista da revista Raça Brasil, uma linda revista, Ciência Hoje, e ex-deputado do Estado da Diáspora Africana, SOAD da França, se não me engano, 6ª região. Muito bem, olha, do lado direito do vídeo, nós temos aqui uma pessoa também muito importante, que ele é o secretário, digamos, geral da Orquestra Sinfônica Quimbanguista. O nome dele é Dwakembila, é isso? Dwakembila. E do outro lado, o assistente ou inspetor geral do Mandombe, aqui na Angola. Então, olha, muito obrigado pela sua presença, me senti muito honrado até pelo que você colocou lá, não sou tão importante assim, não tenho esse currículo todo, mas me senti honrado. E você está na casa de uma pessoa muito importante, que ele tem um lado humano e um lado divino, que é o Papá Simão Quimbango. Quem vai falar muito sobre isso vai ser o Papá Macadilo. E eu gostaria que você então começasse a nosso bate-papo, né, falando um pouquinho sobre a sua história e o que você quer, o que você precisa que nós providenciemos para você aqui em Angola, para que você volte para o Brasil com o máximo de conteúdo possível. Perfeito. Então, eu sou um descendente de africanos que foram escravizados pelos brancos portugueses para a América. E nasci em 25 de dezembro de 1970, na cidade de São Paulo. E sou bacharel, licenciado, mestre em História, faço doutorado na Faculdade de Educação. Fui orientando do professor Roberto da Silva, que faleceu em dezembro de 2023. Então, o meu objetivo aqui em Angola é coletar informações a respeito da ciência, tecnologia e inovação produzida pelos angolanos antes da colonização portuguesa e muitas coisas após a colonização, em diversas áreas. Então, história, esportes, artes, geografia, matemática, ciências. Então, esse é o meu trabalho. O objetivo é enriquecer o chamado Currículo da Cidade, que é um currículo da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, que são vários cadernos, e esses cadernos têm como cumprimento a Lei 10.639 de 2003, que é uma lei federal, que já temos há 21 anos, que obriga as escolas a ter um ensino de história africana e afro-brasileira, né? Então, o objetivo é coletar informações vindo diretamente na fonte, que é a África, para que a gente possa mudar a educação para as relações étnico-raciais na educação pública municipal. Então, eu já tenho estudos a respeito desse assunto e o objetivo é ampliar ainda mais, vindo aqui em Angola,
para coletar essas informações, né? O nosso povo produziu muitas coisas e a história ela não pode ser contada a partir da perspectiva do branco europeu. Nós precisamos contar a nossa própria história dentro da nossa própria perspectiva. Então esse tem sido o meu objetivo nos meus artigos, nos meus livros e agora na minha tese de doutorado. Perfeitamente, muito obrigado. Eu não sei se você teve oportunidade de visitar o Museu da Escravatura. Quando você chega lá, tem uma sala que eles começam a visita por essa sala que é a sala de batismo. Para nós, Brasil, a gente pensa nas caravelas, porque é quando os escravos chegavam no Brasil pelas caravelas, não é isso? Pelos navios negreiros. E isso mostra claramente a confusão que tanto a Igreja Católica quanto as protestantes na época fizeram, né, que praticamente criaram a teologia da escravidão, né? Então, o que me chamou muito a atenção em Papá Simão Quimbango, que o meu querido amigo, irmão, Papá Sebastião Antônio Macadilo vai contar mais e melhor, foi que Simão Quimbango, na época, se incumbiu de dizer aos negros que a escravidão nada tinha a ver com Cristo. E em razão disso ele acabou sendo preso, ficou 30 anos numa prisão e ganhou assim digamos que uma amplitude divina, porque ele não se revoltou e continuou fazendo as suas pregações. Então esse local onde você está é realmente um local sagrado. Eu vim aqui, estou aqui já por conta de pesquisas que faço, vai fazer 10 anos o ano que vem. São 10 anos de pesquisa, escrevi livros, depois você vai poder adquirir pela Amazon, vai ter muita informação, mas eu vou passar a palavra ao nosso querido Papá Macadilo. Pode passar o tablet para ele, segura próximo da boca, viu, Papá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenho o maior prazer de receber o Sr. Carlos aqui nesta casa que nós apelidamos uma casa comum, construído pelo Papá Simão Quimbango, que temos a maior obrigação de divulgar ao mundo que é a África, e a Igreja Quimbanguista tem uma missão específica, uma missão pela qual deve explicar as promessas mais antigas de que a África receberia um redentor, um libertador que pudesse lhe libertar nas suas maiores, ou nos seus maiores sacrifícios, da escravidão, etc, etc, conforme acabou de nos anunciar. Isso causou uma grande perca à África. A África perdeu de grandes homens com grandes talentos e foram vendidos daqui para a Europa, para os Estados Unidos de América, para Brasília, etc, etc. Mas Papá Simão Quimbango não deixou de frisar de que todos eles um dia haverão de regressar neste continente berço do mundo. E o Papá Simão Quimbango, concretamente, nasceu em 12 de setembro de 1887, assim quando se fazia os planos de partilha de África. Então os nossos antepassados choraram amargamente e Deus escutou a oração deles, o choro deles, e em 2 anos depois Papá Simão Quimbango já pôde tomar o corpo físico para vir enfrentar esta batalha. É filho do Papá Cuyela e da Mamã Luiz. E nasce, conforme acabei de anunciar, no continente berço de África, na região de África Central,
aí no antigo Reino do Congo e na parte do distrito de Ntsundi, onde se localiza Nkamba, a Nova Jerusalém, que é a aldeia natal do Simão Kimbangu. E no dia 6 de abril de 1921, ele inicia a sua obra, que com início da mesma, todos os países vizinhos estavam informados e puderam chegar junto dele, onde o Simão Kimbangu anunciava a libertação total do negro. Porque nos atos emanados, Simão Kimbangu ressuscitou os mortos, Simão Kimbangu levantou os coxos, os paralíticos, fez falar os mudos, fez ouvir os surdos e pregou um evangelho formidável que causou medo nos colonizadores. Viram que, deixando este homem livre, a colonização já não durará muito tempo, porque ele veio mesmo para despertar todo o seu povo. Então foi assim que, no dia 12 de setembro de 1921, Kimbangu pôde se apresentar diante da tropa colonial belga, que o apreendeu, levou em Tisville, ou Mbanzangungu, onde foi julgado, condenado e transferido para uma área distante da sua aldeia natal, com mais de 2.000 quilômetros de distância, onde ele fez 30 anos de prisão, numa prisão com 120 metros de comprimento, 80 de largura e 1 metro e tal de altura, onde fez 30 anos de prisão, que o homem poderia ter capacidade de suportar esses 30 anos de prisão. É desumano de constatar que Kimbangu não fez algo de mal, não roubou, não matou, é só por ter pregado a palavra de Deus e declarar a libertação do seu povo, com o qual ele disse que nos dias vindouros o negro tornaria-se branco e o branco, por sua vez, tornaria negro. Isto causou um desterro de um número elevado de população que acompanhou o Papa Simão Kimbangu, cerca de 37.000 famílias, e que criou mártires de 150.000 mártires. Quer dizer, Papa Simão Kimbangu, para nós, é uma matéria elevadíssima que nós temos que transmitir ao mundo. Okay? Segundo a visão dos quimbanguistas, Papa Simão Kimbangu é esse o Redentor, o Espírito Santo que foi prometido na Bíblia, no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, de que ele rogaria ao Pai para que nos enviasse um outro Consolador, aquele que o mundo não podia receber porque não o conhece, mas nós o conhecemos e nós ouvimos, nós vimos os atos de Simão Kimbangu e que estamos a transmitir ao mundo. É verdade, Simão Kimbangu tem duas naturezas. Tem uma natureza humana e outra divina. Na natureza humana, o homem físico tem uma história, tem pais, tem
uma descendência, mas na natureza espiritual é isso que nós estamos a apresentá-lo como o Espírito Santo, o revelador de tudo que anda oculto e o revelador da ciência Mandombe ao jovem Abelardo Pai em 1978, quando ele tinha 21 anos de idade. O Papai Simão Kimbangu pôde lhe chamar e lhe encarregando a missão de poder orar e purificar-se na Lagoa Sagrada de Nkamba, a fim de receber uma missão árdua para a África e para os negros. Assim sendo, o Abelardo Pai começou a anunciar esses convites à sua família próxima, que sempre não acreditou, sempre desprezou, de ver que ele não era quimbanguista. Como é possível que pudesse ter esse convite? No entanto, o Simão Kimbangu já tivesse passado cerca de 20 e tal anos e não estava mais neste corpo. E como é que tinha esta amabilidade de poder convidá-lo? Então, para eles, solicitaram de que, se fosse assim, é melhor convidar toda a família, que era uma família católica e cujo tio era um padre que cuidava do Abelardo. Mas o Abelardo fez os esforços de poderem fugir numa madrugada, 3 horas de madrugada, para uma distância de 72 quilômetros a pé, onde iam caminhando, e depois de ter chegado na margem de um rio, eles ficaram cansados, sentaram para poderem descansar, e dali começou a surgir outros fenômenos que eles não estavam a entender. Viram um senhor que andava pela mata e, solicitando-se quem era, ele disse que eu sou aquele que precisa chegar onde vocês estão sentados. Mas na sua deslocação mexia o capim, os arbustos, as árvores. Foi o que criou medo ao seu primo, que tinha notado, enquanto que o Abelardo estava fazendo uma oração. Então, quando ele gritou, o Abelardo cortou a oração e viu o que se passa com seu primo. Ele disse que veja um homem que está vindo mexendo as árvores de uma maneira incrível. E o Abelardo colocou a pergunta: quem és tu e onde saíste? Ele disse que eu saí de uma parte do Rio Zaire, fazer o funeral da minha tia, e vou de regresso para a minha cidade. Mas por que está andando assim? Disse que sim, estou andando pela mata, mas a intenção é de vir safar onde vocês estão parados. Então, quando chegou, pronto, uma pequena conversa, e aquele homem desapareceu sem saber as pistas para onde foi. E eles ganharam o esforço, levantaram para continuar a caminhada. Chegaram num rio, Ngongo, ou chamado Ngongo, confluente de Quilungon, são rios que existem no Congo Democrático. O Abelardo começou a escutar as vozes, os hinos ou os cantos melódicos cantados pelos anjos no céu, que eu faço ideia. O primeiro canto era Aleluia, Kembwanzambi, Aleluia, Siua Songwa. São cantos cantados na igreja quimbanguista. Aleluia, a glória de Deus será manifestada. E o segundo hino é Aleluia, Walongo, Aleluia, Walongo, Kelukenalalako. Quer dizer, foi um hino que consolador, que consola
a descendência do Simão Kimbangu e as pessoas escolhidas para o projeto de Simão Kimbangu, de que são sagrados, não pudessem se afligir. Então, só para não demorar muito, já entra na parte dos símbolos do Pacundungu e o Pelequetê, o que significa e a importância, como o trabalho que o Machado vai fazer na área de ciência e tudo mais, eu acho que vai ser muito importante para ele, que é a parte já do Pacundungu, o Pelequetê, para que serve e como é que é feito, até o mandombe para crianças que nós temos aqui, para a gente encurtar um pouco, pode ser? Falando dos símbolos do mandombe, que nós chamamos de elementos fundamentais da escritura negro-africana, exatamente conclusão no ensinamento que o papá Simão Kimbangu deu ao seu obreiro Abelardo pai David, conseguiu ficar no seu quarto durante 8 meses sem sair para outras obrigações, e depois desses 8 meses, numa quarta-feira, o Abelardo, dentro do seu quarto, se apercebeu de que o muro de blocos não induzido, e ele notou que existem alguns símbolos, que com esses símbolos é que faz com que se apresente um muro feito de cima para baixo. Quer dizer, é a combinação desses dois algarismos semelhantes ao organismo 5 e 2, formam um bloco. E com maior repetição, eles conseguem intercalar ou combinar de cima para baixo até criar um muro de bloco. Então, quando se apercebeu disso, ele esperou até que os 2 primos que lhe acompanharam para Ancamba chegaram. Lhes perguntou: será que vocês têm a competência de descobrir algo novo no muro de bloco? Mas como eles não tiveram este alinhamento, foi difícil de perceber do que ele queria dizer. E basicamente o mandombe, pelo que eu já aprendi, ele trabalha com a geometria descritiva. E o negro vai poder fazer tudo o que ele quiser no plano material utilizando essa tecnologia. E isso é muito forte na desprogramação que o negro foi colocado já desde o tempo da escravatura. E se a gente, você como historiador sabe disso, na verdade não foram os europeus que vieram colonizar aqui e na verdade ensinar, né? Foram os africanos que foram para a Europa já no período do Egito e outros que praticamente ensinaram os europeus que nem banho direito tomavam. Então, quer dizer, a história é muito mal contada. E o Abelardo recebeu essa inspiração e hoje nós já estamos muito evoluídos. O mandombe virou uma escrita, depois você vai ter oportunidade de ter acesso a vários vídeos e hoje se escreve tudo usando geometria. Então imagina a mente da criança. Agora, papá, deixa eu passar um pouco a fala para o nosso querido secretário-geral da orquestra, que vai fazer uma entrega aí, vai falar um pouco do trabalho dele, vai entregar para o Machado, né, alguma coisa, né? Então vamos lá. Muito obrigado, eu chamo-me Dimankebila Mbungu, é meu nome artístico, sou músico da Orquestra Sinfônica Kimbanguista, um projeto no qual foi criado desde os tempos atrás. A missão principal deste projeto é a divulgação da música clássica, mostrando ao mundo de que o Papá Simão Kimbangu é o detentor, ou seja, é o dono de todas as artes. Como tem o mandombe, também temos a música clássica. Aquilo que é visto lá na Europa, nós também fizemos aqui. Nomeadamente temos a orquestra e, enfim, em particular, fizemos um trabalho a solo, na qual tem melodias de meditação, melodias que nos conectam diretamente com a espiritualidade.
Melodias essas que são inários quimbanguistas, nós na qualidade de músico pegamos, transformamos, levamos no campo musical, colocamos os instrumentos e levamos este produto acabado para que todo mundo possa ouvir da boa nova. Só para fazendo uma retrospectiva, a música quimbanguista não é compositada por nós, não. É uma inspiração divina, que ninguém senta para poder começar a descodificar, pegar as palavras, não. Papá Simão Kimbangu, quando começou a sua missão em 1921, na altura ainda pertencia à Igreja Batista, na qual ele foi batizado e ascendeu até o título de catequista. Então, atendendo à dimensão do trabalho, como o papá Seba acabou de referir, atendendo o impacto que ele causou naquela altura, tendo em conta os milagres que ele fazia, então houve necessidade dele poder começar a cantar alguns hinos a fim de poder dar o suporte no trabalho que ele fazia. Razão pela qual ele solicitou aos missionários belgas na altura para que lhe dessem um livro de inários que eles usavam na altura, que é para poder lhe ajudar no seu trabalho. Ele foi negado essa possibilidade. Até ele foi zombado, disseram: então como é que tu tens milagres, tens o poder de ressuscitar os mortos, de render visão aos cegos, mas não tens o poder de poder conceber as suas próprias melodias para poder facilitar o seu trabalho. E o Papá Simão Kimbangu ficou muito triste. Naquela mesma altura, naquela hora, ele fez a oração, pediu ao nosso Senhor Jesus Cristo, e logo naquele minuto surgiu o primeiro hino. Amake samanungi nino vatemba nino. De lá para que só começaram a surgir muitos hinos nos seios dos seus discípulos, que até hoje, na qual nós não temos um número exato para poder quantificar, especificar as melodias quimbanguistas. Nós podemos começar a cantar hoje aqui até amanhã amanhecer, não vamos nos cansar e não vamos repetir nenhuma melodia. Será uma sequência de melodia. Então é uma inspiração e nós como artistas pegamos este lado, colocamos na música e trouxemos o produto acabado para que o evangelho não seja só para os quimbanguistas, mas também para o mundo inteiro. Porque o Papá Simão Kimbangu não veio só para a raça negra, não. O Papá Simão Kimbangu veio para o mundo inteiro. O objetivo principal do Papá Simão Kimbangu veio voltar o homem no seu devido lugar para podermos tornar ser a única pessoa. Porque fazendo uma retrospectiva, todos nós partimos de uma única linhagem. Tivemos um único árvore que é Adão e Eva. São esses que trouxeram, ou seja, nos levaram nessa dimensão para que houvesse o surgimento da nossa geração. Então todos nós somos irmãos, brasileiro, angolano, francês, todos nós somos originados de uma única pessoa. Então o objetivo principal do Papá Simão Kimbangu é unir todas as nações para que voltem a ser uma única nação, a fim de poder então manter o equilíbrio com todo mundo. Então é com muita honra e o prazer que nós temos de poder receber aqui o grande doutor, o grande historiador. E eu acredito que essas histórias que foram aqui cantadas serão comovíveis ao doutor, e isso vai despertar mais a curiosidade de querer saber sobre o quimbanguismo. E eu acredito que o doutor vai gostar muito de cá estar e vai gostar muito de saber sobre o Papá Simão Kimbangu e vai servir como porta-voz quando lá chegares no Brasil. Vais poder passar o que tu recebeste aqui. Então, estamos muito gratificantes e é desta feita que eu vou aproveitar, enquanto os meus artigos caem, dar aqui o meu trabalho. Este trabalho é um trabalho discográfico que eu fiz, recentemente lancei ano passado. Aqui estão as 3 personalidades mais potentes da igreja quimbanguista, que representam a descendência consanguínea do Papá Simão Kimbangu. O Papá Macadilo é mais perito a explicar isso, mas eu só vou dar a denominação de cada um. Aqui temos o Papá Nkulutu, é o primeiro filho do Papá Simão Kimbangu. O Papá Simão Kimbangu teve 3 filhos. E aqui temos o Papá Fumuambanza, é o segundo filho do Papá Simão Kimbangu. E aqui temos o Papá Fumalongo, é o terceiro filho do Papá Simão Kimbangu. Então, esta obra foi homenageado a eles, por eles serem os nossos pais espirituais, por eles serem a fonte de inspiração de todos os quimbanguistas. Por isso é que nós chamamos eles a esperança do mundo, porque eles representam amor e mandamento para nós. Então, um quimbanguista que não conhece essas 3 personalidades
está fora do quimbanguismo, porque eles é que constituem a nossa base. Então toda a honra é dada a eles e essa é a razão de nós termos esse privilégio de dar Exato. Ok, temos aqui também a porta-chave. Essa porta-chave. Exato, também. Temos aqui, se não servir para o doutor, pode servir para os meninos. Obrigado. Eu acredito que vai ser muito bom. Ao mesmo tempo também vamos fazer ao papá Sebastião Macadilo. Muito obrigado. Ensina a nossa cultura. Exato. Tem que agradecer a pessoa que pense atribuir alguma coisa em hora. Obrigado. Tomamos isso com toda consideração. Vamos metê-los para divulgarmos a todo o sítio. Estas 3 figuras, conforme acabou de dizer, são fundamentais no quimbanguismo. E com eles se sente a continuidade da missão do Papá Simão Kimbangu através dos seus netos. Um deles, o Papá Kisulokele Kiangani Polo, é o construtor muito importante para a igreja quimbanguista em Angola. A igreja atingiu um nível muito elevadíssimo que não se viu nos anos transatos. Então, por isso, nós estamos a cumprir essa missão árdua de divulgarmos o quimbanguismo ao resto do mundo. O quimbanguismo é uma doutrina muito forte a nível de África e que já conseguiu se expandir em vários países do mundo, na Europa, na América, na Ásia, etc. E se puder continuar a falar do Mandombe. Olha, vamos sim, mas uma outra oportunidade, senão o vídeo fica muito longo e depois ninguém vai assistir. Então eu gostaria só de passar a palavra final, né, para que o Machado pudesse fazer as últimas considerações e depois vamos fazer as fotos, né? Então eu estou muito feliz. Vocês não contêm a ideia, assim, a noção do que é uma pessoa que tem uma linhagem na América do Sul, especificamente no Brasil, ter a oportunidade de retornar à terra ancestral, que é o continente africano e especificamente Angola, né? A maioria dos escravizados brasileiros vieram de Angola. Existe um padre no século XVI, um padre europeu, que dizia que sem Angola não há Brasil. Então, as relações Brasil-Angola são muito antigas e eu sinto falta de mais brasileiros negros, brasileiros afro-brasileiros, africanos brasileiros, virem para cá para conhecer um pouco da sua raiz, se conectar mais à sua ancestralidade que está aqui. Então eu gostaria de que viessem muito mais pessoas negras conhecer o continente africano, a sua realidade, para além da propaganda negativa que os brancos fazem, dizendo que o continente africano é um continente de fome, guerra, de tragédias, de corrupção. Só que o continente africano ele é muito mais do que isso, né? E ele é de uma importância muito grande e a gente precisa, nós população negra, precisamos nos descolonizar para que a gente possa avançar. Nós somos um povo só e a gente precisa unir, a gente precisa se fortalecer para que a gente possa ter uma vida melhor para nós, para os nossos filhos e uma vida de integração entre os nossos. É isso, muito agradecido. Obrigado. Olha, e não podemos esquecer da figura do senhor Odair Machado, não é isso? Nossa, E é o Machado não, é o Odair Marques. Odair Marques, eu tive o prazer de escrever o prefácio do livro dele sobre geografia africana, que é um livro maravilhoso, que vai na mesma linha, né? Nós temos o mesmo pensamento, né? Do afropositivismo, mostrar o continente africano com as suas potencialidades,
Porque o europeu, o eurocentrismo, ele quer mostrar as mazelas africanas. E nós queremos mostrar as potencialidades do povo africano. Ngizidiki vutu la kwangefu mwame ndoloki dofu muilo mbanga hinza mbyame kinda za kundo ilo mbanga ngizidiki vutu la kwangefu mwame ndoloki dofu muilo mbanga ngizidiki vutu la kwangefu mwame kondololu vuva mudo uya ndala mwelame utatula pasye kintiona vanza masumu fumutuzi kilanga datumbeni satana bukazu lele katuvidi samuna sumwe sumwe kadimu basi zaku dounja ndala kadimono pulu zukaye nako mwela mefumu douta tula kwange yesedia menza byane ngizidiki vutu la kwangefu mwame kondololu vuva mudo uja nala mwela me utatula impasye kintiona vanza masumu fumutuzi gilanga tatumbeni satana bukasu lele katuvidi samuna sumwe sumwe kadimo pasi zaku dohungya ndala kadimono pulu zukaye nako mwela mifumu douta tula kwange yesedia menza byame kadimo pasi zaku dohungya ndala kadimono pulu zukaye nako mwela mifumu douta tula kwange yesedia menza byame kintiona hey pasye kintiona
Somebody,